Better get out of my way, nigger. I hope you're prepared to die, because you're just about to get shot. Get my drift? Huckleberry Finn tem causado muita polêmica desde sua primeira publicação há mais de 100 anos. Hey, wait a minute. Ain't a man got any rights? After having read Huckleberry Finn at least 20 times over the past 12 years, I must declare it is the most grotesque example of racist trash ever given our children to read. It shows how this kid, who was brought up in a very bigoted part of the country before slavery ended, who ingested all of that, and yet is able to transcend it through knowing one black guy. It's a kind of companion to Tom Sawyer. It's Huck Finn's autobiography. And I shall like it whether anybody else does or not. É não só uma sátira quanto uma história de aventura. É um romance cômico do século passado que enfoca o amadurecimento, a liberdade e a consciência em uma época histórica que ainda carrega suas marcas. Muitos o consideram o melhor livro escrito na América até então. Huckleberry Finn. Grandes livros. Mark Twain deu à América as duas crianças mais conhecidas na literatura. Tom Sawyer, o menino esperto que fez seus amigos pintarem uma cerca, achando que era um privilégio. E o amigo de Tom, Huckleberry Finn, um menino de rua que vivia pela sua sagacidade e ainda vive como um tipo de herói popular americano. I think we like him because he is ingenious. He is as ingenious as Ulysses in many ways. He knows how to lie. He knows how to act. He impersonates other people. He does, I think in many ways, he acts the way a lot of us would like to be able to act. He's full of guile. And who would ever want him not to have it? He knows that you can't help lying. You lie because and it's better to lie. And he is subversive. I do want Huckleberry Finn to be subversive. He is a bad boy. Huckleberry Finn tem sido tema de inúmeras ilustrações, livros e revistas. Mais de uma dúzia de filmes foram feitos baseados no livro, a maioria explorando a atraente imagem de um menino em uma jangada sobre um grande rio rumo ao desconhecido. Twain vê em Tom Sawyer um lado mais pueril, enquanto que Huckleberry Finn possuía outra característica. Ain't ya? The angel of death come to take me away. Well, we'll see about that, won't we? The angel of death. No, it's me, Huck. It's me, it's Huck. Huck é filho de um bêbado ausente que retorna à casa após ouvir que seu filho descobrira dinheiro. Gene Finn, seu pai, é um rejeitado cheio de ódio pelos negros, pela sociedade e pela própria civilização. I'll rest a minute. Then I'll kill you. Não é um livro infantil. Será lido apenas por adultos. É dirigido a adultos. Mas é contado a partir do ponto de vista de um menino com 12 ou 14 anos. Mark Twain escreveu as aventuras de Huckleberry Finn à mão. O manuscrito original se encontra em Nova York, na biblioteca de Buffalo, em Erie County,
onde fica à disposição dos estudantes para a pesquisa. In the first version, Mark Twain originally wrote, "You will not know about me." Then he crossed out in ink so that he wrote, "You do not know about me." Then he changes it once more, and his final version is, "You don't know about me without you've read a book by the name of The Adventures of Tom Sawyer. That book was made by Mr. Mark Twain, and he told the truth, mainly." O romance foi publicado em 1885, mas seu cenário é de 40 anos antes. Huck foi o produto de uma sociedade de donos de escravos, e ele usa a linguagem desta sociedade. A palavra negro é usada mais de 200 vezes durante a história, na sua maior parte por Huck. Para colocar as mãos no dinheiro de Huck, o pai tira o garoto das tias, a viúva Douglas e a senhorita Watson. A princípio, apesar dos abusos e ameaças, Huck está contente com a liberdade. E qualquer garoto ficaria, por ter se livrado de tias que tentavam civilizá-lo. É ótimo ficar à toa, à vontade, deitado o dia inteiro, fumando e pescando, sem livros para estudar. E não sei bem como gostava de viver com as viúvas, tendo que andar penteado, limpo e comer à mesa. Mas o pai o prende em uma cabana bem afastada. Huck escapa quando seu pai não está, fingindo seu próprio assassinato. Depois ele atravessa o rio em uma canoa que encontra, rumo a um lugar chamado Jackson Island. Neste meio tempo, Jim ouve que a senhorita Watson planeja vendê-lo para outro latifúndio no sul, longe da sua família, o que significa literalmente uma vida de escravidão rio abaixo. A frase vem dessa prática nos dias de escravidão. Huck encontra Jim e promete não contar para ninguém, e os dois fugitivos decidem unir suas forças. Eles acham uma velha jangada abandonada e a aventura começa narrada no dialeto do Mississippi Valley, antes da Guerra Civil. It's really a lot more than only language. Twain managed to understand the psychology of this child. It's very important to realize that Huck Finn is a child of an alcoholic. So he has many of the traits that we now associate with the child of an alcoholic. He has a great desire to compromise, a great desire to mediate. He's very afraid of violence. He's very afraid of anger, unpredictable situations. And he has to take what we now call the geographic cure, which is the cure that many children of alcoholics take. They have to get out of there. Então Huck e Tom escapam Mississippi abaixo. O rio que Mark Twain conhecia tão bem. O rio que flui por Hannibal e Missouri. O modelo para São Petersburgo, cidade natal do Huck e Tom. Os dois personagens foram esculpidos aqui. Ambos estão juntos perto do rio, olhando para o sul, a direção da grande aventura de Huck. Tanto Huckleberry Finn quanto Mark Twain são bem conhecidos em Hannibal hoje em dia. Twain é o pseudônimo de Samuel Langhorne Clemens, e ele nasceu aqui na Flórida, em Missouri, no ano de 1835. Missouri permitia a escravidão, e o pai e tio de Sam possuíam escravos. In my schoolboy days, I had no aversion to slavery. I was not aware there was anything wrong about it. No one arraigned it in my hearing. The local papers said nothing against it. The local pope had taught us that God approved it, that it was a holy thing, and that the doubter need only look in the Bible if he wished to settle his mind. And the texts were read aloud to us to make the matter sure. Um dos escravos de seu tio, de certa forma, ficou com o escritor pelo resto da vida. Não vejo o tio Daniel por mais de meio século. Espiritualmente, tenho tido sua companhia durante uma boa parte do tempo. Transportei-o para os livros usando o seu nome Jim, e o levei até Hannibal, no Baixo Mississippi, usando uma canoa, e até mesmo através do deserto do Saara, num balão.
Entre as lembranças da adolescência, outras coisas também ficaram com ele. A imagem do seu pai chicoteando uma escrava. O assassinato de um escravo por uma ninharia. Eu me lembro de ter visto claramente uns 12 negros, homens e mulheres, acorrentados um ao outro na calçada, esperando para serem enviados ao mercado escravo do sul. Aqueles foram os rostos mais tristes que já vi. Seja lá por quê, Twain teve sua vida marcada por sentimentos de culpa e sofria grandes crises de depressão. Imagens de morte e períodos de crises, o escritor descreveu como ciclones de humor. Twain combinou alegrias e tristezas em Huckleberry Finn, revivendo assim sua própria infância. Foi um tipo de se deixar ir através das águas calmas do rio, deitados de barriga para cima, olhando as estrelas, e quase nunca sentimos vontade de falar alto. E não rimos muito, apenas algumas palavras. Tivemos um bom tempo no geral, e nada nos aconteceu durante toda a noite, ou no dia seguinte e depois. Mas coisas estavam para acontecer. O aprendizado de Huckleberry Finn estava para começar. Eles flutuam pelo rio à noite e se escondem entre os salgueiros durante o dia. Seguem rumo ao Cairo, lugar onde o negro busca pela liberdade localizada nos Estados Livres. Huckleberry Finn is a novel that goes right down the Mississippi River. The Mississippi symbolizes America. It symbolizes the frontier, but it also symbolizes the heartland of America. It's a journey about a young man coming into adult knowledge. And it's an adventure that's also about large moral issues. It's about the question of freedom and slavery. Huck, after all, is helping a slave to escape, which is illegal in America at that time. Achávamos que mais 3 noites nos levariam ao Cairo, ao sul de Illinois, onde passa o rio Ohio, e era isto que queríamos. Então venderíamos a jangada e pegaríamos o barco a vapor subindo o Ohio acima, em direção aos Estados Livres. Então estaríamos fora de perigo. Eles eram companheiros, unidos pela correnteza do rio e pela meta em comum. A amizade começa a crescer e também um peso na consciência de Huck. Afinal de contas, ele estava roubando algo da senhorita Watson. Em um pretexto, Huck considera devolver Jim. Mas a amizade entre os dois falou mais alto. E Huck não consegue seguir seu plano. Ele então retorna à jangada sentindo muita culpa. Então pensei comigo mesmo, espera aí, suponha que você tenha feito o certo de entregar Jim. Você teria se sentido melhor do que agora? Não, respondi. Me sentiria muito mal, igualzinho como agora. Então, me perguntei, qual é a razão em fazer o certo quando o certo é complicado e se não há problema em fazer o errado? E dá no mesmo. Estava empacado. Não podia achar a resposta. We are attributing to Huck a conscience and are making Huck a good boy all the time. When he says he's a bad boy, he thinks he's bad, we think he's good. And we think he's good when he thinks he's bad. Now that's the dynamics of the inversion, what I call the inversion of humor in that book. It's a book of mine where a sound heart and a deformed conscience come into collision. And conscience suffers defeat. O ponto crítico da transformação de Huck, considerado o clímax do livro por alguns, é a desculpa de Huck. Jim na jangada, Huck na canoa, separados pela neblina sobre o rio, separados por toda a noite. This way, Huck! Over here! Bob! Bob! Over here! De manhã, Huck encontra Jim dormindo e resolve fazer uma brincadeira com ele. As if I've been gone away? Up in. Look me in my eye, boy. Ain't you been gone away? What in Dad blame nation do you mean? I ain't been gone nowheres. Where would I go? Well, wasn't it you that took the canoe and tied us to that towhead? What towhead? I ain't seen no towhead. When I got all tired and wore out last night from work and calling for you, well, I went to sleep.
because my heart was broke, that you were lost, and I didn't care no more about this raft. All you was thinking about was how you could make a fool out of old Jim with a lie. Jim teaches Hook about friendship. Their relationship becomes a serious thing when Hook realizes that Jim is a person with feelings and he can't just play any trick that amuses himself on Jim and not worry about it. It's a movement into maturity that Jim forces upon Hook by forcing Hook to acknowledge his humanity. Levou uns 15 minutos até que eu consegui me levantar e caminhar até o negro, numa atitude de humildade. Eu consegui e jamais me arrependi. Não lhe preguei mais peças e nem as teria feito se soubesse que lhe machucaria tanto. Se a amizade surge da neblina, junto também surgem seus medos. Eles podem ler isso nas águas. Durante o dia, víamos as águas claras do Ohio. Do outro lado ficava o velho rio barrento. Seria assim até o Cairo. O imprevisível Mississippi os levou além do portão da liberdade. Agora, a liberdade seria mais difícil de encontrar, ou até impossível. You can't have freedom in a way, a deep concept of freedom, unless you have an idea of slavery and helplessness. That's when you have a larger vision of freedom, when you really feel the forces of determinism all around you, and you can really feel them on a river, a current that's bearing you south into slavery. That's the irony of that book. It's a deep one, too, that they're going deeper and deeper into slavery. At that point, Sam Clemens has a different novel on his hands. He's had a white person apologize to a black person, doesn't know what to do, so he brings that steamboat up the Mississippi River, runs over the raft. It's going to hit us, Huck! Huck mergulha fundo para escapar da pedaleira do barco a vapor. E quando volta à superfície, Jim, a jangada e também o autor se foram. Dizendo que sua inspiração havia se esgotado, Twain colocou o manuscrito de lado e só voltou a escrever novamente após 2 anos. Quando Sam Clemens tinha 22 anos, ele realizou seu sonho de infância. Sam se tornou piloto de um barco a vapor no Mississippi. My comrades and I, in that little village on the western banks of the Mississippi, had but one permanent ambition: to be a river boatman. I learned to read the face of the water as one would cull the news from the morning paper. I was piloting on the river when we first learned that South Carolina had gone out of the Union. And by the summer of '61, the first wash of the wave of war broke upon the shores of Missouri. Sam Clemens se aliou a um grupo de confederados irregulares, mas durou pouco. Pedi demissão após 2 semanas no campo de batalha, alegando incapacidade por fadiga, fazendo-me recuar sempre. Na verdade, o tenente Clemens abandonou o partido e foi para o território de Nevada com seu irmão, onde tentou mineração. Trabalhou como repórter, primeiro para o jornal Virginia City e depois para o San Francisco Morning Call. Ele sabia detectar fraudes e pretensões e desenvolveu um estilo irônico, sendo até sarcástico. I was a reporter in a legislature 2 sessions, and the same in Congress 1 session. And thus learned to know personally 3 sample bodies of the smallest minds, the selfishest souls, and the cowardliest hearts that God makes. Foi quando residia em Nevada que Sam Clemens começou a usar seu pseudônimo, algo emprestado do Rio. Mark Twain, segundo ele, é uma medida de profundidade para marinheiros. Significa 2 braças ou 3,5 metros de água. Pode significar sem perigo ou raso, depende. And his first use of Mark Twain coincides with his discovery of his vocation as a humorist, to excite the laughter of God's creatures. And as I remember, the first time he uses Mark Twain in a published letter, it
comes after a sentence in which he suggests that he has been asleep and he is now waking up. Inspirado na Califórnia, Mark Twain comete seu primeiro ato de literatura, o celebrado Jumping Frog of Calaveras County, e seu primeiro discurso. Foi uma literatura secundária importante, a comédia. Em uma das minhas viagens ao extremo sul, eu ouvi o próprio Satã reclamando com um recém-chegado. Ele dizia: "O problema com vocês de Chicago é que vocês pensam que são os melhores. No entanto, são apenas mais numerosos." Twain viaja para as Ilhas Sandwich, hoje Ilhas do Havaí, para cobrir a notícia do fogo no Hornet e o salvamento de seus tripulantes após 43 dias no mar. Esta reportagem o levou a fazer outra com um grupo turístico viajando pela Europa e Oriente Médio. Sua experiência resultou na publicação de seu livro, Innocents Abroad. Com a renda de Innocents Abroad, construiu esta casa em Hartford, Connecticut, na qual morou com sua nova esposa, a bonita e rica Olivia Langdon. Twain viveu seus anos mais produtivos nesta casa, mas encontrou muitos obstáculos para escrever. Muitas coisas acontecendo. Aliás, a maioria de Huckleberry Finn foi escrita em Quarry Farm, a casa de verão de sua cunhada perto de Elmira, em Nova York, onde um escritório particular foi construído para ele. Após 2 anos viajando, se apresentando, escrevendo outros livros, a veia da inspiração se manifesta novamente. Ele retorna a Huckleberry Finn e, quando faz, o romance toma um novo rumo, um tom mais pesado. Push the door open. Just squeeze in. Why, he ain't a Shepherdson. Ain't no trace of Shepherdson about him. O rio levou Huck ao coração da fronteira norte-americana e à sátira selvagem do caráter nacional. Ele encontra refúgio com a família Grangerford, localizada num feudo com Shepherdsons. Mais tarde, Huck assiste horrorizado à morte do seu novo amigo, Buck Grangerford. Interpretado por uns como uma parábola dos jovens que foram mortos na Guerra Civil e por outros como sátira ao mito do romance fictício, a nobreza e a honra desajuizada, ambos menosprezados por Twain. Up to that point, it's been kind of a frolic, you know, just a joyful trip down the river with some minor adventures. And once it resumes, it becomes a journey into the dark sides of American civilization, which sometimes have a very silly face, but as we go beneath the surface of them, we find a kind of moral rottenness along that journey. So Twain was able to capture an awful lot of American culture by using the voice of this semi-literate preteen boy. Após a colisão do barco a vapor, Jim se escondeu entre outros escravos da região, que contam a ele as andanças de Huck e recuperam sua jangada. Jim e Huck se reencontram bem a tempo para escapar das brigas e matanças. Eles correm para a jangada, mas o absurdo e a loucura de outro tipo estão logo atrás. Os recém-chegados são 2 ladrões vigaristas que bizarramente declaram ser os exilados Duque e Delphine da França. Son of Louis XVI and Mary Antoinette. Yes, and gentlemen, you see me now in canvas pants and misery, the wandering, exiles, trodden upon, suffering, rightful King of France. Did you hear that, Jim? This here's a king. Can you imagine that?
O rei e o duque se tornaram guias de Huck para o lado obscuro da vida, oferecendo a ele e a nós o ponto de vista de um vigarista sobre pessoas e a sociedade. Não é um lado bonito, mas poderia ser engraçado. A sátira continua rio abaixo, empurrados pela correnteza, pelo povo enraivecido e por oficiais de justiça, enquanto o quarteto fugia de suas trapaças. A religião tem seu papel quando o rei prega, apelando para a credibilidade dos crentes. Ele ativa um encontro evangélico no campo, pousando como um pirata que viu a luz e que agora volta para converter seus camaradas. O voyeurismo também foi um grande aliado quando anunciaram um show proibindo a entrada de mulheres e crianças. E depois os depenavam. I see the king and the duke as just marvelous figures. They are rapscallions and frauds. But I think when the king flings himself across stage without a stitch on, what Mark Twain is showing is that man is a naked fraud. But you can't help laughing. And it's that laughter that's the deeper humanity of the book. Estes cômicos marotos ajudaram Twain a executar o que ele considera o trabalho sério do humorista. O nascimento da hipocrisia, a pretensa falsidade, a ironia de superstições sem sentido e de quem, porventura, estivesse engajado nesse tipo de conflito, são inimigos da realeza, nobreza, privilégios e de todos os tipos de fraudes e amigos naturais dos direitos humanos e da liberdade. Tanto o rei quanto o duque revelam uma realidade áspera, por baixo de uma superfície cômica ao mostrarem o lado mau da sua natureza. Me and my partner found this darky hiding out in some cottonwoods about 20 miles north of here. We ain't got the time to travel south to Orleans, so we're looking to sell out our share of the whole reward for a portion of it, ready cash right now. A maioria dos leitores hoje provavelmente lava suas mãos quando o rei e duque vendem Jim, um ato que transforma a dupla de personagens fascinantes em ícones do demônio, mas que na verdade são um pouco mais do que meros símbolos da escravidão. These are the problems of these great issues. That's the greatest issue in our whole history, is the issue of slavery, because it took a huge war to stop it. But the more that you reduce everything to that as an index, then you begin to reduce people's humanity too, whether you like it or not. A dupla real finalmente sofre o castigo merecido ao serem pegos por um grupo que fora suas vítimas. Seu destino traz à tona a compaixão de Huck. Eu vejo o rei e o duque a cavalo. Quer dizer, eu sei que eram o rei e o duque, embora estivessem cobertos de piche e penas, e não se pareciam com nada humano neste mundo. Fiquei doente ao ver a cena e senti pena dos pobres malandros. Parecia até que eu nunca mais poderia ser duro com eles. Foi algo um tanto medonho. Os seres humanos podem ser incrivelmente cruéis uns com os outros. Por outro lado, Huck tem seus próprios problemas. Ele fica sabendo onde Jim se encontra. E sua consciência deturpada está de volta, o avisando sobre o inferno, caso ele não escreva logo para a senhorita Watson. Senhorita Watson, seu negro fugitivo Jim está aqui a 3 quilômetros ao sul de Pikes Valley. E está sobre os poderes do Sr. Phelps, que o entregará pela recompensa, se você a enviar. Huck Finn. Eu tremia porque tive que decidir definitivamente entre duas coisas, e isto eu sabia. Pensei um pouco. Acho que prendi a respiração. Tá legal. Eu vou para o inferno.
Foram palavras horríveis, pensamentos horríveis, mas foram ditos. Tirei tudo da minha cabeça e disse que escolheria a fraqueza mais uma vez, o que era uma constante. E já que eu iria por aí, para começar eu iria trabalhar para tirar Jimmy da escravidão novamente. A consciência deformada sofre sua maior derrota. É aqui onde a história termina no rio e continua em terra firme. Sally Phelps está à espera de Tom Sawyer, um sobrinho que ela não vê há muito tempo. Huck tem um palpite e personifica Tom, inventando uma desculpa para seu atraso. Uma explosão no barco a vapor. E a ironia fica latente. It was a cylinder head would blow. Oh, good gracious. Anybody hurt? No. Killed a nigger. Well, that's lucky. You know, sometimes people get hurt. I urge all students confronted with this material in the classroom to inform their parents and encourage them to bring legal action against the teacher and the school system for racial harassment and child abuse, because that is exactly what it amounts to. John, should the book be burned? I've got freedom of... Em uma de suas conferências periódicas sobre as obras literárias de Samuel Langhorne Clemens, The Mark Twain Memorial Museum, em Hartford, patrocinou uma conferência sobre a censura e proibição de livros na América. Existem dois assuntos neste debate que se cruzam. Este livro é racista? E sua leitura deveria ser permitida nas escolas secundárias? First of all, the requiring the book, that violates a lot of the spirit of that book. Huck is against all the requirements. I want Huckleberry Finn to be taught, but I don't want it to be required either. Este tipo de debate tem continuado por diversos motivos desde a primeira publicação de Huckleberry Finn. John Wallace tem publicado uma versão corrigida do Huckleberry Finn, omitindo certos incidentes aos quais se faria objeção. É assim que o episódio da tia Sally ficou em sua versão. It was a cylinder head would blow. Oh, good gracious. Anybody hurt? No. Well, that's lucky. You know, sometimes people get hurt. Fazem isso no cinema também. Aliás, se todo o comitê de críticos do Huck se unissem para fazer o filme, apagando todas as partes que achavam censuráveis, pareceria como uma produção para a CBS Television na era do McCarthy. Jim seria apagado completamente. Não existiam atores negros e escravidão não era mencionada, nem tampouco religião, burguesia, política e guerra. Questões morais não podiam ser tratadas com ironia, nem em outro tom, e não faziam sentido. Ninguém ficou irado ao ver o filme, exceto, talvez, os fãs do Mark Twain, e fizeram um final feliz. O final do livro de Twain é mais problemático. Tom Sawyer, um leitor de romances, aparece novamente na história e desempenha um papel importante ao ajudar a libertar Jim. O plano fracassa. Tom levou um tiro na sua perna durante a tentativa. Jim quase foi linchado. Então Tom revela o seu segredo. A senhorita Watson, se arrependendo no leito de sua morte, deixa a liberdade para Jim em testamento. Ele estava legalmente livre durante semanas. A primeira vez que peguei Tom sozinho, lhe perguntei o que ele teria intenção de fazer se conseguisse libertar um negro que já havia sido libertado anteriormente. Ele disse que já havia planejado na sua cabeça desde o início. Se Jim saísse a salvo, o levaria rio abaixo numa jangada e com aventuras através do rio, e então diria-lhe que estava livre. E daí o levaria de volta para casa num barco a vapor e ele se tornaria um herói, e todos nós. Mas acho que estava tudo bem como estava. Algo estranho aconteceu. A busca pela liberdade de Jim se tornou uma piada, um brinquedo para meninos adolescentes. O leitor vê Tom Sawyer com outros olhos. O amável e esperto jovem está brincando com a vida de outro homem. He gets disapproved forevermore. So Tom really gets beaten out in that book, and nobody ever likes Tom after that. Mas Huck também parece ter um lapso. Menos preocupado com Jim e mais interessado em continuar sua própria aventura. A ideia de libertar um homem que já era livre tinha um significado especial na época que Twain escreveu o romance, nos anos de 1880.
O país lutou uma guerra civil brutal para acabar com a escravidão, mas se tornou um assunto exaustivo e o interesse se voltou para a abertura do Oeste e os lucros. An honest and truthful one, and it represents painful realities that a lot of Americans still are not willing to address honestly. Racial subordination is still a reality of American life. And the 1880s was a time when we were moving backwards. The hopes for empowering black people, for integrating black people into American life as full-fledged citizens, were overthrown with the collapse of Reconstruction. Assim é a raça humana. É uma pena que aqueles que participaram de tais eventos não se perderam no caminho. Samuel Clemens fez muitas coisas desde Hannibal. O soldado confederado temporário se une ao Partido Republicano por um tempo, publica as memórias do General Ulysses S. Grant e fica sendo amigo e benfeitor do presidente. He's also a businessman. He's very much a social creature. He's an inventor. He is a plunger in all sorts of weird enterprises, and one of those enterprises eventually bankrupts him. That is his involvement with a mechanical typesetter. As a businessman, Mark Twain turned out to be something of a disaster. A falência o levou a vender sua casa em Hartford e a se mudar com a família para a Europa, por onde viajou dando palestras para recuperar suas perdas. O golfe é uma ótima caminhada, inútil. Era a comédia no palco a ser ressuscitada. Twin estava de volta no circuito de palestras, levando sua representação às capitais da Ásia e da Europa, renovando sua reputação com uma performance enormemente bem-sucedida. A medida do seu sucesso é o fato de que esta representação ainda perdura. You have a number of highly skilled actors impersonating a man who is basically impersonating himself on the stage, because after all, Mark Twain is a created identity or created persona. Um destes atores é McAvoy Lane, que se envolve tanto com o personagem que quase não consegue se desvincular dele. Getting out of the Twain character is easy. You just wash 108 years out of your hair. But then again, I don't always want to get out of the Twain character. He's much more interesting than I think anyone who studies history with hands-on history develops a spiritual respect for whatever history it is they're studying. And if you study it long and hard enough, that history gets inside of you and it becomes a part of you. And I don't believe in the transmigration of souls. But I'm starting to buy a little stock in it. Desde que começou a representar, Lane aprendeu que tornando-se em outro personagem pode ser perigoso. But once, while flying into Las Vegas, I went into the washroom to spray and set off the smoke alarm. Well, the stewardess had a special little key. She opened the door and saw me in this. She screamed, I screamed, the next lady over screamed, and I had some explaining to do. Humor vindo do terror, humor vindo da tristeza, mistura de luz e sombra. Estes eram elementos na vida de Twin e na sua ficção. Endured a fair amount of domestic tragedy with the death of his favorite daughter and the progressive illness of his wife. But at the end of his life manages to restore himself not only to fame, and for a while I think he was probably the most famous man on the face of the earth, but also to restore himself to fortune. Mas ainda existia uma crescente depressão. Sempre havia um tom de cinismo no lado humorista de Twin, e a sua versão mascarada pelo moralismo, bem como suas crises, se tornaram mais frequentes com a idade. Quem tenha vivido bastante para descobrir o que é a vida, sabe a gratidão profunda que devemos a Adão, o primeiro benfeitor da nossa raça. Ele trouxe a morte ao mundo. Mark Twain era um homem que sabia como guardar rancor até o amargo fim, tal como fez com seu competidor e ex-amigo Bret Hart. Bret Hart foi uma das mais agradáveis pessoas que já conhecia, e também uma das mais desagradáveis. Jamais vi sinceridade nele.
Creio que ele era incapaz de sentir emoção, pois não havia nada que o fizesse sentir. Seu coração era apenas uma bomba, nada mais. Quando seu débito comigo atingiu $3.000, ele me ofereceu uma carta pessoal. Mas eu não fazia coleções e não aceitei. The two of them were for a while among the most celebrated literary figures in America, and for a brief period, Mark Twain thought that he was going to be overshadowed by Bret Hart. He ended up despising Bret Hart and losing no chance to slander him, really. It's a very bitter story. Em 1908, Twain teve um ataque cardíaco. Ele achou melhor diminuir a quantidade de charutos que fumava, de 40 por dia para apenas 4. Alguns dizem que Twain passou seus últimos anos isolado em sua depressão. Mas ele ainda tinha mais um projeto para completar, sua autobiografia, que o alegrou. He always falls back on this miraculous, spellbinding autobiography. I don't happen to think that Mark Twain died an embittered man. I think the so-called pessimism and cynicism of his later years was in part a public performance. Yes, there was a great deal of depression and unhappiness in Mark Twain, but there was also a great deal of saving humor and savage irony. Mas ele faleceu em Reading, Connecticut, no dia 21 de abril de 1910. Seu crítico predileto e melhor amigo, William Dean Howells, homenageou Samuel Langhorne Clemens, ou Mark Twain, como o melhor homem norte-americano das letras. Emerson, Longfellow, Holmes. Eu os conheci todos, disse Howells, e também todos os outros sábios, poetas, críticos e humoristas. Eles eram todos parecidos uns com os outros, mas Clemens era único e incomparável, o Lincoln da nossa literatura. Huckleberry Finn, é claro, ainda vive, mesmo que Twain tenha suas dúvidas. Muitos acreditam que seja imortal. Sem dúvidas, é um clássico. Desde sua publicação em 1885, Huckleberry Finn tem visto 157 edições americanas, 53 edições russas, 63 edições na Grã-Bretanha, 36 em sueco e 32 em espanhol. Juntos, o livro tem sido publicado em mais de 850 edições diferentes e em 65 línguas. Ernest Hemingway escreveu que toda a literatura moderna norte-americana vem de um livro escrito por Mark Twain chamado Huckleberry Finn. A literatura norte-americana provém dele. Não existia nada antes dele, não houve nada melhor após. Huckleberry Finn is a profoundly unsettling book, and I think that's the secret of its endurance and, let's say, immortality. I think anyone who responds to Huckleberry Finn's own conflicts of conscience at heart will never again be able to accept as moral absolutes the conventional wisdom of a particular time and place. It forces us to question things. It is the work of an authentic genius. You have to negotiate all kinds of crossings in a shifting channel. And I think that if you thought of Huckleberry Finn, that's what that book is doing. It's negotiating the most serious emotional exchanges all the way down. And it will survive. It is as good as the Mississippi, that book. And the current of Mark Twain's language is equal to the current of the Mississippi. It won't ever fail us. O jovem Huck tem sido confundido com Tom, que é o que acontece quando alguém personifica alguém. Muitos pensam nele como um garoto desleixado passando o verão descalço. Talvez seja por isso que governadores votaram a favor do livro, alegando ser Huckleberry Finn o livro mais marcante de suas infâncias. Mas não é bem por aí. Huck aprendeu algumas coisas com o rei e o duque, apesar de tudo, e ele acabou embarcando rumo ao território dos índios antes que fosse impedido. E não há nada mais para escrever. E eu estou bem contente com isto, porque se eu soubesse o trabalho que dá fazer um livro, eu não haveria começado. E não vou repetir esta. Mas reconheço que eu captei uma luz à frente dos outros, porque a tia Sally, ela vai me adotar e tentar me civilizar. E eu odeio isto. Já estive nessa antes. Fim.
do Huck Finn.